Pastor Genival. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos na paz do Senhor. Quero externar a Deus a minha gratidão pelo privilégio de poder estar pela primeira vez na cidade de Baraúna, atendendo um honroso convite do meu amigo pastor Wendel. Quero louvar a Deus por conhecer pessoalmente irmã Roseira, que me ligou em nome do pastor, não é? Que está no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, onde Amós profetiza uma restauração. Ele diz, é muito conhecido: eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado, restaurarei as suas ruínas, eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para mostrar o privilégio que nós temos, sendo assim, obrigado, conciliando ao tema tão bem sugestivo de uma igreja que ora. Quando nós analisamos o texto, poderia dar um tema na mensagem: mudança de endereço. Diga comigo, mudança de endereço. Quando nós analisamos o contexto bíblico como um todo, os irmãos hão de convir que o primeiro lugar de relacionamento entre Deus e o ser humano era um relacionamento em um lugar fixo. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, capítulo 2 do Gênesis, Deus estabelece um lugar de relacionamento, pois oração é diálogo, por isso que vem de orar. Oração é um diálogo onde duas pessoas se comunicam, com tempo de falar e tempo de ouvir. Então, o primeiro lugar geográfico que Deus estabeleceu, diz a Bíblia, foi o Éden. Deus criou um jardim e pôs o homem ali. Observem que todos os dias Deus descia para dialogar. O homem conversava com Deus e Deus escutava o homem. Porém, o capítulo 3 vem e deteriora o lugar de adoração. Observem que o endereço inicial foi fechado. A Bíblia diz que o homem foi expulso do Éden e Deus fechou o Éden com a espada de fogo e querubins vigiando para o homem não mais voltar. Quando nós chegamos no capítulo 6 do Gênesis, acontece a catástrofe, o pecado, a falta de relacionamento com Deus, levou Deus a decidir destruir a terra, e assim o fez. Porém, a Bíblia nos faz conhecer que Deus, quando vai destruir, Ele preserva 8 almas. Mas observem que o único endereço geográfico de um ser humano se relacionar, ora a Deus, foi destruído pelas águas do dilúvio. Capítulo 6 do Gênesis. Porém, no capítulo 8, Deus dará chance do ser humano, 8 almas, com as suas futuras gerações recomeçarem. Então, observe que uma nova geração, chamada geração de Noé, ela aparece no cenário. Capítulo 11 do Gênesis, a eles queriam estabelecer. Observem que agora Deus diz: e encham a terra, povoem. Então, não havia um lugar de relacionamento. Eles resolveram construir uma cidade. Porém, no projeto
estrutural, arquitetônico da cidade, não havia um lugar de relacionamento com Deus, pois a Bíblia diz que o homem estabeleceu este projeto para que se tornasse conhecido e famoso o seu nome. Então Deus vem e observa que estava errado e deteriora, embarga a construção, e o ser humano é espalhado pela terra sem relacionamento com Deus e sem o contexto de adoração e sem lugar fixo de orar. Porém, capítulo 12 do Gênesis, aí Deus resolve intervir e Deus resolve erguer do meio deste povo um homem que, para através dele, levantar um projeto de relacionamento com ele, chamado Israel. Diz a Bíblia, capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, que Deus diz que por meio de Abraão ia reconciliar a ele todas as famílias da terra. Então, Deus tira Abraão do meio dos gentios e vai fazer da sua geração um projeto espiritual de relacionamento. Então, quando nós observamos a história por meio de Isaac e efetivamente de Jacó, o projeto entra em cena. Eles descem para o Egito com cerca de 70 almas oriunda das entranhas do projeto. Ele tira já com milhões de pessoas depois de 430 anos do Egito. Observe que ainda não havia lugar fixo de oração. Então, quando Deus tira Israel do Egito, capítulo 24 do livro do Êxodo, então Deus propõe uma aliança com o povo. Para quê? Para que através desta aliança, muito bom te ver, Deus se relacionasse com o ser humano de novo. Porém, Israel diz a Deus que concordava com aquela estrutura de aliança. Então, capítulo 24, há uma aliança entre o ser humano, aqui unicamente representado por Israel, como ser humano, e o Deus Criador. Quando Israel diz que está disposto a obedecer e a submeter-se à vontade de Deus, então Deus vai trabalhar de novo, desde o Éden, não mais, mas agora Deus vai trabalhar em um lugar de novo de relacionamento. Observem que a partir do capítulo 25 do Êxodo, então Deus vai trabalhar em uma estrutura móvel. Agora já não vai ser mais fixa, vai ser móvel. Para que, como o povo tinha que caminhar no deserto, mas aonde o povo parava, a nuvem parava, o povo parava, o lugar agora vai ser armado, chamado de tabernáculo, lugar de relacionamento, intimidade com Deus. Por isso que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que ter intimidade, porque era o único que representava Israel para relacionar e falar com Deus. Veja que as cortinas que cobriam o tabernáculo tinha que ser escuro. Isso implica dizer que no lugar santo dos santos de relacionamento era escuro, que não podia se ver nada. Por isso que quem ia orar tinha que ter intimidade. Por exemplo, se você entra, se eu for convidado para dormir uma noite na casa do pastor Wendel, se faltar energia e eu for procurar a geladeira, eu não vou encontrar sem luz. Mas se faltar energia na minha casa, eu posso estar em cima no primeiro andar. Sem energia, eu sei descer a escada e acerto a geladeira, porque há intimidade entre eu e minha casa. Então tinha que ter intimidade entre quem orava e Deus, e assim era. Veja que Deus começa a trabalhar no tabernáculo como agora um lugar móvel de oração. No capítulo 25 do Êxodo,
êxodo, vem os sacerdotes, vem os auxiliares, vem todo o projeto arquitetônico do santuário chamado tabernáculo. Desde o Éden, Deus não se relacionava mais como agora vai fazer. Observem que são 15 capítulos, Deus trabalhando no livro do Êxodo, na formação deste lugar. Agora vai ter um novo endereço, capítulo 40 do Êxodo, 15 capítulos depois, a partir do versículo 30, você vai ler e vai estar lá, que Moisés termina a obra do tabernáculo. Quando Moisés termina a obra do tabernáculo, então agora vai ter um culto de relacionamento. Então a Bíblia diz que o povo veio, adorou, sacrificou, e a glória de Deus desceu de novo na terra. Agora havia um novo endereço chamado tabernáculo, lugar de relacionamento e oração com Deus. Portanto, observem que a partir daqui vai Deus só se relacionar com o único povo, ou seja, a relação de Israel. Porém, esta geração que agora foi instituída para orar, para levar a sério e ter intimidade, aquela que saiu do Egito, só chega até o capítulo 14 do livro de Número, porque no livro de Número, capítulo 14, perderam a sensibilidade do relacionamento. Quando os espias trouxeram a notícia dos gigantes da terra prometida, o povo murmurou, e os próprios espias. Então Deus disse a Moisés que daquela geração que saiu do Egito, todos de 20 anos para cima não entraria na terra que Deus prometeu. Então veja que agora tinha um lugar móvel, mas o povo perde o relacionamento. Então Deus levanta uma nova geração, a de 20 anos para baixo, que saiu do Egito. Quando nós saímos do livro de Levítico, é um livro de rituais de santidade. No livro de Número eu falei, o povo perdeu o relacionamento. Aí surge a geração de 20 anos para baixo. Aí nós chegamos em Deuteronômio. Deuteronômio, a sua etimologia quer dizer segunda lei, na nossa língua, segunda chance. Observe que esta geração que agora vai entrar na terra prometida, ela tem uma segunda chance. Capítulo 8, Moisés repete tudo quanto Deus disse à primeira. Então é esta nova geração que vai ver o Jordão se abrir. É esta nova geração responsável de se relacionar com Deus em prol de toda a terra, como foi orado aqui hoje. Porém, essa geração enfrenta Jericó e vê as muralhas caírem. Esta geração cruza o Jordão e vê o Jordão se abrir de ribanceira a ribanceira e passar a pé enxuto. Esta geração, ela entra na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Geração privilegiada. Mas no capítulo 2 do livro dos Juízes, versículo 10, a Bíblia diz a partir do versículo 8 que morreu Josué e também os líderes anciões. Então no versículo 10 ele diz que veio uma nova geração. Esta geração misturou-se com outra geração e não reconheceu mais a Deus, não perdeu o relacionamento com Deus e cada um agia do jeito que queria. Esta geração começa a desenfiar-se e agora perde o relacionamento com Deus porque busca outros deuses. Vejam que esta geração, quando chega no final do livro dos Juízes, o último versículo diz que eles não tinham reis, não tinham líder e cada um fazia o que queria. Então, distante de Deus, havia o tabernáculo, mas não havia relacionamento. Então, o que é que Deus faz? Então Deus termina esta geração no capítulo
capítulo 4, versículo 22 do primeiro livro de Samuel. E sabe qual era a música que esta cantava? Ou seja, Icabode, e lá se foi a glória de Israel. Então Deus vai mudar de endereço. A glória, a presença sai do tabernáculo e agora vai para o templo de Dagon, lá no meio dos filisteus. Já que o seu povo não quis relacionamento, ele permite que os filisteus levem. Mas os filisteus, ele não sabia adorar. Os filisteus adoravam Dagon e não tinha relacionamento com Deus. Então aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. Então Deus no outro lado, agora a presença, o lugar de Deus não está mais no meio do Israel, não está mais no tabernáculo, está no meio dos pecadores. Aí Deus levanta uma geração chamada geração de Samuel. Enquanto os filisteus com a arca de Deus não desfrutava das bênçãos do relacionamento, Samuel vem quebrando o protocolo e dizendo, vencendo guerra e dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Então Deus agora tem mais uma geração de adorador por meio de Samuel. Veja que Deus vai levantar um homem, um jovem chamado Davi, e quando ele chama Davi, ele faz uma aliança tremenda. Veja que no segundo livro de Samuel 7,14, ele diz a Davi, eu serei com você e serei como pai para os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Se eles errar, eu vou punir com castigo de homem, mas não tirarei dele a minha misericórdia nem o meu amor, como eu fiz com a casa de Saul. Então Deus faz uma aliança com Davi, e quando Deus diz, Davi, eu vou ser fiel à sua dinastia, à sua semente. Então é que Davi, a casa de Davi, agora vai se tornar responsável de provocar avivamento por meio do relacionamento. Veja que em todo Antigo Testamento, no contexto louvor e adoração e relacionamento com Deus, não tinha ninguém igual a Davi, segundo o meu coração, disse Deus. Então é o próprio Davi que no capítulo 6 ele vai trazer a arca de Deus das terras do esquecimento para Jerusalém. Agora Davi vai reestruturar de novo o tabernáculo e trazer a presença de Deus, porque tabernáculo, casa de oração sem Deus, é só um centro comercial e não é uma igreja de oração. Então Davi, ele traz a presença de Deus, e na presença de Deus, ele agora com relacionamento, ele quebra protocolo. A presença de Deus faz rei pular, o rei pula, o rei cai, o rei rasga as vestes, e quem estava frio dizia, o rei está doido, mas estava doido, cheio da presença de Deus, quebrou protocolo, cheio da presença de Deus. Se você puder, diga para quem está ao seu lado, se for doido, é isso, eu quero morrer doidinho. Se for doido, é ser cheio de Deus, eu vou morrer doidinho. Então imagina, agora Davi traz a glória de Deus para a sua terra, Jerusalém. Agora a arca está de novo no tabernáculo, e Davi disse, Senhor, eu moro em um palácio, e a tua arca, lugar de relacionamento, em tendas de lona. Ele quis construir de novo um lugar fixo, e Deus não permitiu. Aí vem Salomão. Quando Salomão chega, então Deus permite agora, por meio de Salomão, voltar de novo um templo fixo e imóvel. Aí Salomão traz o templo. O templo foi tão suntuoso, o templo foi tão admirável, que o próprio Deus disse, ora, se vocês guardarem os meus estatutos e tudo que eu disser, mesmo que eu, o Senhor, envie enxames de gafanhotos sobre a terra para arrebentar com a vossa cultura ou agricultura, e mesmo que eu pare de mandar chuva sobre a terra, mesmo que eu decida, ele disse que eu decida
suicida, fechar as portas do céu. Mas se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus a oração que seja feita nesta casa, neste lugar. Agora o próprio Deus estabeleceu um lugar fixo. Desde o Gênesis não tinha, agora tem, mas só um povo chamado Israel podia entrar e adorar. Os gentios não podiam, só judeus que podia orar e Deus responder. Na tese legal, vejam que o templo agora tem oração 3 vezes por dia, ou 9, 15 e ao meio-dia, e era relacionamento. Até hoje eu estava voltando de Israel antes da guerra, então a gente saiu de Israel e fomos para o Egito, e Egito-Israel, chegamos na fronteira para cruzar Israel, chegamos na hora da oração das 3 horas. Para tudo você tem que esperar 15 minutos, enquanto eles botam a cara no tapete e vão orar ao seu Deus. Agora aqui era real, no templo de Salomão o próprio Deus descia e a igreja Israel orava. Mas aí vem a dinastia de Salomão e deteriora o santo. Salomão peca contra Deus. Aí Deus diz: por amor ao teu pai, eu não vou rasgar o reino. Mas quando a descendência sai, que entra Roboão, aí Deus divide o reino. 2 tribos ficam no sul por amor a Davi, e 10 vai para o norte, liderada por Jeroboão. Então é aqui, o reino dividido não prospera, uma igreja dividida não anda, uma igreja dividida não dá certo. Então o povo de Deus vai ser dividido. Quando o povo está dividido, aí lá no norte vão adorar a outros deuses, não tem mais relacionamento. O povo que ficou no sul não deixava o do norte vir para orar no templo de Jerusalém, e diziam que lugar de adorar era só o templo em Jerusalém. Aí é neste inteirinho que o reino dividido, o norte em pecado, aí Deus usa Abacuque para advertir o sul, Deus usa Isaías para advertir Judá, e eles não deram ouvidos. Aí Deus manda Amós para as terras do norte, e Amós começa a profetizar, dizendo que Jeroboão o rei ia cair a espada, e isso incomodou. Aí um profeta falso procurou o rei e disse: Amós está contra o Senhor rei, está profetizando contra ti, dizendo que tu vais cair a espada. Então a perseguição vem. O próprio profeta falso foi dizer a Amós: foge, vai para Judá e vai ganhar o teu pão lá, mas se ficar aqui tu vai morrer. Aí Amós diz: eu não era profeta e nem filho de profeta, eu era boiadeiro, mas o Senhor me tirou de detrás do gado, me encheu e disse: vai enviar a minha palavra. E é neste tempo que ele profetiza a restauração. Quando parecia não ter mais jeito, eu restaurarei a tenda caína que está em ruína da casa de Davi, e vai ser melhor do que quando era lá no passado. Aí observe que esta geração só vai até ao cativeiro, porque tanto o norte como o sul é levada cativo. Os caldeus vêm, entra em Jerusalém, derruba tudo, derruba o templo. Veja de novo, o único lugar, o único endereço de Deus habitar é destruído por conta da insensibilidade humana. Agora não tem mais templo, está derrubado. Israel, o único
único povo, Judá, levado para a Babilônia. Israel tinha ido para a Síria como cativeiro. Então o tempo passa e eles perdem a esperança. Eles diziam: acabou, não tem mais rei, não tem mais dinastia, Deus se esqueceu de nós, fomos sepultados, lá se foi, já não tem mais. Aí Deus usa o profeta Ezequiel lá no cativeiro, 70 anos, e diz: Ezequiel, veja o que é que ele diz. Pega um pedaço de madeira, e ele pegou, escreve neste pedaço: Efraim por Israel, por amor a José. Pega outro pedaço de madeira e escreve: Judá por Judá, pela casa de Davi. E pega os dois pedaços de madeira e junta um no outro e vai andar pela cidade. Agora está o profeta com dois pedaços de madeira unido em um só. E quando o meu povo perguntar: o que tu queres dizer? Você vai dizer: assim diz o Senhor, a partir de hoje Israel será um só na minha mão, vai ser uma madeira só. Quem está desunido vai ter que unir, quem está intrigado vai ter que reconciliar. Se quiser ter relacionamento, o projeto só volta unido. Escute, Davi parecia não ter mais descendência, porque Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias e Abiasa, Asa a Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Uzias, Uzias Jotão, Otão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. Aí vem o cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, já não tem mais reis, já não tem mais dinastia e já não tem mais templo, já não tem lugar de orar e de relacionamento, só as cinzas. E voltaram a bastardo, voltado com dinheiro, pegaram o dinheiro, olharam para o lugar do templo, só monturo, não vale a pena investir. Começaram a comprar mármore especiais, areia branca, e construir mansões para os seus regalos. Aí Deus entra com o profeta Ageu e diz: Ageu, o meu povo se esqueceu de mim e está investindo nas suas mansões, e o meu templo, a minha casa de oração está destruída. Vai lá, porque meu é a prata e o ouro, e diga a ele que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Agora, motivados em Deus pelo profeta Ageu, vai chegar Neemias e Zorobabel, e quando eles chegam em Jerusalém, os muros estavam fendidos, e quem estava dentro do muro? Os gentios. E para ter oração, um judeu não se mistura, porque Neemias vai restaurar o muro para jogar os gentios para fora, porque gentio é imundo, gentio não entra, gentio não ora, e Deus não está nem aí para ele. Era a ótica dos judeus. Então Neemias levanta o muro e os gentios vão para fora. Agora recomeçam, mas não são mais os mesmos. Tinha o templo, mas não tinha mais arca. Tinha o templo de Zorobabel, mas não tinha mais relacionamento. Aí vem os gregos macedônios, domina os medos e persas, e incute neles a cultura grega. Os jovens já não queriam mais orar, por empagados pela cultura da Grécia. A Grécia, jovem lindo, fininho como este, era hebreu, era futura geração, mas a Grécia chegava e dizia: tu tem potencial, você vai ser um atleta olímpico, vai ganhar grana, mas você vai ter que correr nu,
para o judeu correr nu, ele carregava um sinal da aliança entre Deus e Abraão, chamado circuncisão. Aí eles faziam cirurgia, tirava a circuncisão e quebrava a aliança de Deus com Abraão. As moças, as mulheres já não queriam andar como hebreia, porque não estou nem aí, é retrógrado, é matuto, é atrasado, e entraram na pós-modernidade grega. Aí vem os romanos. Quando os romanos vêm, este povo agora, chamados sacerdotes, também vão ser embriagados por conta do poder econômico, político e financeiro. Então agora vejam que ele procura um Herodes, representante de Roma, e diz: o nosso templo é feio, o nosso templo não tem glamour. Aí Herodes investe pesado e vai construir um suntuoso templo, um templo que quem passa até hoje só tem ruínas, mas você fica pasmo quando vê a estrutura que o templo tinha, você se arrepia. Herodes constrói um templo para agradar os judeus, um templo de oração, um templo para Deus ser adorado, que enchia os olhos. Mas o que aconteceu? Agora imagina, o templo estava de pé, mas oração 3 vezes por dia, havia jejum quase todo dia, mas a gente não podia entrar. No dia da adoração, diz a história, me permita, pastor, que antes, fora do pátio, fora do círculo de adoração, estavam os gentios. Só quem entrava para adorar, só quem entrava para orar eram os judeus. Por exemplo, entravam todos os judeus no templo. Primeiro pátio era de degrau, aqui ficavam as mulheres judias, e os gentios lá fora não tinham direito de entrar. Havia uma mureta escrita aqui, que tinha escrito em hebraico, aramaico, grego e latim: gentil não pode entrar, se passar daqui morre. Só as mulheres judias e os homens. As mulheres ficavam aqui, e aqui o outro só homem. As mulheres tinham que ficar. Quando os homens chegavam aqui, olhava para fora e via as mulheres embaixo e os gentios fora. Eles gritavam: obrigado Deus por não termos nascido mulher e nem gentil, para não poder adorar e nem entrar. Mas aí daqui para frente tinha outro, só sacerdote, para sorteio e com sorteio. E para entrar no lugar da adoração, do relacionamento, só um homem abria o véu e ele entrava, e mais ninguém. Ora, todo este glamour, mas não tinha presença. Eles não levaram em conta o relacionamento. A dinastia de Davi havia se acabado na ótica da monarquia. Aí Deus tinha dito por meio de quem? De Amós: eu vou reerguer, eu mesmo vou levantar e vou tirar da ruína, e vai ser mais exuberante do que no princípio. Ou seja, ia superar o Éden, ia superar o templo, ia superar todas as obras. Quando eles não valorizaram, aí vem Gabriel, e olha o que é que Gabriel, capítulo 1 em Lucas, versículo 30, vai em Nazaré e diz: Maria, do teu ventre tu vai conceber e vai ter um filho, e ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ele vai ser grande, e Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi, e o seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim. Oito dias de nascido, é circuncidado. 40 dias depois da purificação de Maria,
A dinastia de Davi vai vir, vai ser reerguida. A glória que Ageu profetizou vai entrar em cena. A reerguer que o próprio Amós falou, chega. E Maria pega ele e vai levar para encher o templo. Agora não era arca de madeira, agora era a própria arca. Vem já quase caduco, cheio do Espírito. Quando viu o menino, era comum, mas em Maria ele viu diferente. Ele correu, pegou o menino às pressas e levantou dentro do templo e começou a gritar: Deus, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação, a glória de Israel, e luz para os gentios, e luz para os gentios. Ele veio. Foi rejeitado. Veio trazer a mensagem. E qual era o título? Filho de Davi. Todos os descartados saía gritando: Jesus, filho de Davi. Rei dos judeus. Israel rejeitou. E ele tornou-se uma ameaça. Pregando amor, pregando restauração. Ele mesmo disse que era a resposta de todas as profecias do Velho Testamento. Abraão me viu e se alegrou. Moisés profetizou de mim, dizia ele. Quando Israel rejeitou, Romanos 11, 25, aí Deus endureceu o coração de Israel. Para um motivo. Para quê? Para os gentios entrarem. Mataram Jesus de cruz. Antes de morrer, nas vésperas, ele disse: havendo esse templo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque os líderes religiosos iranianos estavam fazendo da casa de oração comércio. A história diz, um livro, O Templo, em edição espanhola, é um escritor judeu que eu esqueci o nome. Ele diz que o sumo sacerdote Anás tinha o monopólio do comércio. Todas as lojas dentro de Jerusalém era dele ou dos agregados. Por isso que quando o povo de Israel vinha uma vez por ano orar, sacrificar, trazia as suas ofertas, os seus pombos, suas rolinhas, seus novilhos, para sacrificar. Eles pegavam, colocavam brites de representante sacerdotal fora do muro, para fazer uma inspeção nos produtos que iam entrar. Irmã Roseira, judia, trazia, era pobre, trazia uma pá de rolinhas ou de pombos. Eles olhavam e diziam: não vai entrar, é impuro, tem defeito. Mas não era. Era porque se não entrasse, tinha que ficar fora. E se ficou fora,
ela era adoradora e queria relacionamento, aí tinha que comprar lá dentro. E quando comprava lá dentro, para onde ia o dinheiro? Para a mão dos sacerdotes. E era um caro. A história diz que um pombo, se fosse hoje em jus de ouro, valia R$ 1.300. Um pombinho lá dentro, se ainda fosse isso hoje, trazia o boi, trazia o novilho, não entra. Se não entra, tem que comprar lá dentro. Trazia a moeda não entra, tem que fazer o câmbio, e a taxa era enorme, era quase 10 por 1. Então, viu que quando Jesus entrou, que viu isso, Jesus entrou num dia de oração, que viu isso, ele ficou irado, pegou um chicote, jogou nos pombos, quebrou gaiola, derrubou moeda, sacudiu as mesas e gritou: a casa de meu pai é casa de oração, e vocês tornaram ela em um lar de um covil de ladrões. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Matam Jesus para pará-lo, e todos que continuassem com o que ele começou ia morrer de cruz também. Terceiro dia, os próprios judeus rejeitaram. Ele ressuscita. Quando ele ressuscita, aí você vai ler Efésios 2, e Paulo está falando para gentios, dizendo: vocês nunca podem esquecer quem vocês eram, para valorizar o que é agora, ou o que são. Vocês não eram povo, vocês não conheciam Deus, estavam longe da aliança com Israel, viviam no mundo sem Deus e sem paz, mas Deus, pela sua misericórdia, ressuscitou a Cristo, e vocês com ele. Agora, pela graça, vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é presente de Deus. Ele vai dizendo: vocês que estavam longe, vocês que não podiam entrar, agora pode, porque pela cruz o véu foi rasgado, acabou a inimizade, o muro foi derrubado, o véu foi aberto, e agora não há diferença entre judeu e grego e bárbaro. Agora os gentios vão entrar. Agora pode entrar. Agora pode entrar. Agora pode entrar. Aleluia! Ressuscita. Quando ele ressuscita, vai aos discípulos, reúne-os, recupera. Só judeus, não tinha gentio. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos. Senhor, os judeus dizem que o único lugar de adorar é Jerusalém, mas eles não deixam a gente entrar. Filha, vocês falam do que não sabe, a gente fala do que sabe. Está chegando a hora, e já é. Que nem aqui, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Judeus, o Espírito Santo veio. Sacode cerca de 120 judeus. E Jerusalém é revolucionada. Agora, dentro de Jerusalém, os judeus eram unânimes no partir do pão e na oração. Mas os próprios apóstolos
não esperavam que nós fôssemos entrar. Aí Deus desce a Pedro. Eu tive lá no local que ele teve a visão. E desce do céu um lençol, justamente quando Pedro estava com fome. E dentro do cesto tinha animais impuros, que os judeus assim classificavam. Aí Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Ele disse: não, Senhor, eu nunca comi nada imundo. Era Deus mostrando a gente. Por 3 vezes o lençol subiu. Pedro não valorizou. Aí Deus salva o terror dos crentes, chamado Paulo, e diz: agora você vai ser um vaso escolhido para mim, e vai levar a minha mensagem aos gentios, aos seus reis. Diga para quem está ao seu lado: nós vamos entrar já já. Aí Paulo é salvo e vai pregar em Damasco. Querem matá-lo. Em Jerusalém não acreditavam. Ele vai para o anonimato. Enquanto isso, alguns irmãos, com medo da perseguição, fugiram para a Síria, para a Antioquia, e começaram a pregar o evangelho aos gentios. O livro de Atos diz que os gentios de Antioquia, com a ascensão do gentio Cornélio, Jesus começou a salvar os gentios e batizá-los no Espírito Santo. A notícia chegou em Jerusalém aos líderes, à presidência da igreja. Os gentios também estão recebendo o batismo no Espírito Santo. Eles disseram: não é possível. Vamos mandar um pastor para lá. Mandaram Barnabé. Aí quando Barnabé chega, os gentios já estavam pegando fogo. Por quê? Porque Paulo percebeu e disse depois à igreja de Corinto que agora não dependia mais do templo em Jerusalém. Ele mesmo disse: não sabem vós, o endereço mudou, que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Diga para quem está ao seu lado: agora não é mais lá, o templo agora é aqui, ó. Diga: se é aqui, eu sozinho já faço raiva o inferno. Imagina eu e você junto aqui nesse congresso. Agora é móvel. Aonde eu vou, ele vai. Onde tem 2 ou 3, ele chega. Superou o Éden. Aí Barnabé viu que o que Deus fez no meio de gentios era melhor e maior do que o templo, porque lá no templo o Espírito Santo não descia, quando vinha voltava, mas agora não. Jesus disse: ele vai vir e vai ficar com vocês. É 24 horas. Imagina, no Éden era uma vez por dia. Em Israel o templo era uma vez por ano. E agora é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês,
365 por dia por ano. Diz para quem está ao teu lado: o templo de Deus vai ficar calado. O templo de Deus não vai orar, não vai adorar, não vai fazer o céu descer. Aí Paulo, Barnabé vê. E Barnabé diz: não vou dar conta não. Vou procurar Paulo para dirigir esse povo comigo. Ele vai buscar Paulo. Aí quando Paulo chega em Antioquia, ele vai pregar um evangelho diferente do de Jerusalém. Porque em Jerusalém os apóstolos pregavam um evangelho que para você ser salvo precisava observar a lei da circuncisão. Aí Paulo em Antioquia prega: não, a lei coloca a espada no pescoço e a graça tira. Ou seja, vocês são livres, vocês são salvos pela graça. É o evangelho da incircuncisão. Enquanto ele pregava, Jesus batizava. Aí, ele entra levando o evangelho pela Ásia. E os gentios saíram pelo mundo. Saíram tão cheios de Deus. Porque agora não era só Jerusalém. Agora, aonde tinha um crente, tinha um lugar de oração. Samaria, Judeia, Jerusalém e os confins começam a sair. Aí os crentes chegaram em Roma. Eu há cerca de 20 dias atrás, eu fui pregar em Milão, em um congresso, e fui para Roma. Eu tive o privilégio de entrar no Coliseu e ver, sentir. Faz medo até hoje você olhar para a estrutura. Imagina na época. Então o que era que acontecia? Agora os crentes, gentios e judeus, cheios do Espírito, chegam em Roma. Só que em Roma tinham que orar, reverenciar a César. Por exemplo, me ajuda aqui, mas deixa aquele que ele é fininho. Vai para lá. Os crentes chegando, qualquer estrangeiro que chegasse em Roma e até os romanos, o único que deveria ser adorado e buscar favor era César. Aí eles tinham que chegar em Roma, passavam pelo outro e tinham que fazer isso aqui. E no original, Sequirion. O outro dizia Sequirion. Hoje a gente diz Pai do Senhor. Alá, Sequirion. César é o único Senhor. Agora esses crentes, cada um templo, cheios do Espírito Santo. A vida não valia mais nada. Então eles já vinham. Quando encontravam o outro, César ficava em segundo plano. Porque Jesus era o primeiro. Olhavam para o outro e diziam Maranata. O outro dizia Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. O imperador com raiva disse: vou matá-los e vou provar que esse Jesus não existe. Só tem eu de Senhor. Aí mandou fazer um tacho e jogar. Vamos chamar o povo para servir eles de espetáculo para os romanos. Encheu o tacho de azeite inflamável. Quando os crentes estavam presos no subterrâneo, o local encheu de romano, aplaudindo, cantando louvores a Roma e ao imperador. Ele mandou tirar os crentes, amarrados um do outro, cheio de Deus, templo de Deus, oravam. Aí vem, e agora chegava, via o tacho cheio de azeite fervendo, pegando fogo. Aí o soldado dizia bravecido: ou vocês abandonam esse Cristo, ou vão ser jogados lá dentro. Aí eles queriam se soltar, e a corrente fazia barulho, e eles queriam se soltar. Aí eu disse: pastor, eles estavam com medo. O pastor disse: não, Bento, eles estavam tão cheios de Deus, eles tinham tanto relacionamento com Deus, que quando viu o império e via o fogo, eles diziam: me larga, que quem vai primeiro sou eu. Eu quero ir primeiro, eu quero ver ele primeiro, eu quero ver ele primeiro. Não desistiam. Os soldados pegavam e jogavam ele no fogo. Os romanos enlouqueciam, fazendo barulho. Não deu 20 minutos, silêncio total. O que é que houve, pastor? Os crentes que eram jogados dentro do fogo, o relacionamento com Deus era tão grande que eles começavam a sair de dentro do fogo, do azeite fervendo, limpinho, sem queimadura, a corrente quebrada, e ficava em pé na beira do tacho. Quando os romanos viam, se calava. O imperador baixava a cabeça. Os que estavam presos começavam a louvar a Jesus, e os que saíam corria gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo.
Diga para quem está ao seu lado: entramos. Levantou a religião, não conseguiram impedir os gentios. Os judeus ortodoxos, representando o antigo judaísmo, não pararam os gentios. O Coliseu não parou os gentios. O templo não parou os gentios. Onde chegavam, incendiavam. Chegaram e tocaram fogo espiritual aonde chegavam. E o inferno não está preocupado se você é bonito, se você é feio, se é preto, se é branco, se é alto, se é baixo. A única coisa que imperturba o inferno é o relacionamento com Deus. É o crente que ora, é a igreja que ora. Vocês ainda não me conheciam. Naquele período que me dizia: tu nunca vai sair da cana, tu é pobre, preto e analfabeto. Eu recebi um convite para pregar numa cidade no Nordeste, cidade grande. Eu orava 8 horas por dia, jejuava 5 dias por semana. O Novo Testamento eu lia numa semana. Aí recebi um convite para pregar nessa cidade, sábado e domingo. Fiquei num hotel luxuoso. Me botaram lá, eu fiquei assustado. Preguei sábado à noite, preguei domingo de manhã e voltei para descansar, para pregar, Mica, à noite. Quando eu cheguei no quarto, quando eu vou descansar, alguém bate. Quando eu abri a recepção, e a recepção: Genival, é o pastor? Sim. Soubemos que o senhor está aqui, e neste mesmo hotel vai ter um show à noite. E a cantora, a mais famosa, ou uma das mais famosas do Brasil, na época, está endemoniada no quarto. E o marido dela soube que o senhor está aqui e mandou a gente vir chamar. Eu fui. Quando entrei no quarto, estava ela endemoniada, o marido chorando. Passei meia hora orando e falando. Ela foi liberta, aceitou Jesus e rendeu-se. Mas disse: pastor, eu preciso cantar hoje. Tem problema não, pode fazer o show. Voltei para o quarto, fui descansar. Só que eu não sabia que 7 horas começava o show. Era na época daquela música da Elguinha Pocotó. E quando eu saí, era 7h15 a 7h20. O corredor, como daqui, no outro lado da rua, lotado de mulheres seminuas e homens, dançando e cantando a Elguinha Pocotó. Eu hoje estou com terno azul, camisa branca. Naquele dia, terno preto, camisa preta, gravata escura e a cara preta. Era mais difícil de ver. Quando eu destampei, Rinaldo, da lá no outro lado, quando eu chego, não tinha como passar. Só me coube cruzar os braços. Fechou a porta. Não vou pregar. Daqui a pouco eu vi um homem lá em cima tremendo. E era o DJ. Ele parou a música. Começaram a questionar: o que é que está acontecendo? Ele começou a gritar de lá de cima: abram um corredor, saiam da frente. E eles diziam: o que é que está acontecendo? Saiam da frente. O ungido de Deus vai ter que passar. E vocês têm que respeitar. Vocês têm que sair da frente. O neguinho botou o peito para frente. Tem que respeitar Satanás. Eu faço parte da igreja que ora. Eu já entrei. Estamos vivendo dias que tem um bando, um grupo de pastores, pregadores midiáticos, que para ganhar você está dizendo que isso aqui só foi para a igreja primitiva, não é mais para nós. E vão te pregar coach, é bonito, é bom. Vão pregar automotivação, é bonito. Muitas pessoas importantes de Bento, tu é besta. Por quê? Tu só termina molhado. Século 21, tu chegou onde qualquer pregador quer chegar. Prega nos maiores congressos, para multidões. Todo dia viaja para fora do país. Vou sair daqui, já pego o avião, vou para casa, pego a mala, 4 horas para a América. Na outra volto, na outra semana de novo. Para que tá suando o paletó? Prega de camiseta, regata. Prega coach. A
nova geração não quer saber mais de línguas estranhas, nem de orar. Eu digo, continue pregando o que vocês querem pregar. O importante é que pregue. Mas eu vou continuar pregando Bíblia, oração e Pentecoste. Porque ainda tem uma geração que ainda gosta desse negócio. Ainda tem uma geração de pé, não tem? Deixa eu ouvir se ela está aqui. Deixa eu ouvir a geração que ora. A geração que no meio das verdades relativas ainda ora e ainda fala línguas estranhas. Além da roupa da chavala, além da roupa chafazi, além da rabaia chagala, ederegaia la chavabaga, elagaia cheja chava, origalai meu jaga chavi. Ai, brai cachachio. Alai brai beglau shafa. Let me check for us. I'll be shafa for about. Allah meu reglau shafa. Let me shafa, brai. Allah vai checar shafa. Raia shabagai. Aí eu estou levantando uma geração que a minha glória vai invadir os corações. Esta geração vai glorificar o meu nome. Esta geração vai me adorar, porque eu sou o Senhor. Recebam a apoteose da minha glória. Assim diz o Senhor. Agora, 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 agora. O teclado. Eu, diga comigo, eu e você, nós provocamos a primeira convenção na história da igreja. O que os gentios estavam fazendo no mundo foi tão espantoso que chegou em Jerusalém. Aí os apóstolos mandaram chamar Paulo e Barnabé. Capítulo 15 de Atos, a primeira convenção. E quem era a pauta principal? Os gentios. Porque os judeus não queriam aceitar que os gentios não cumprissem a lei. Aí Pedro narra o que aconteceu com Cornélio. Aí Paulo se levanta para defender a nós. Houve uma grande discussão. E o pastor presidente Tiago se levanta. E olha o que é que ele diz. Vou pedir para o pastor ler Atos 15, a partir do versículo 14. Depois que Paulo pregou, o que é que diz? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Essa é a voz do presidente Tiago, da Assembleia de Deus. Para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. É Novo Testamento já. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, o resto, só era Israel, agora era Israel, o resto, busque ao Senhor, busque ao Senhor, e todos também os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Diga, entramos, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrevendo-lhes que se abstenham de contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado quem é lido na sinagoga. Mas nós, o que é que o Tiago disse? Não vão impedir eles não. O presidente assinou
A diretoria assinou uma carta, chamou 2 obreiros de confiança e disse: sigam e vão com Paulo e Barnabé aos gentios e digam eles que não se preocupem com isso não. Só abstenha do sangue, o sufocado, a prostituição, a impureza, e pode pegar fogo. Diga que a vez é deles. Diga a eles que pode dar lugar. Diga a eles que busca o Senhor. Diga a eles que ora. E olha nós aqui, olha nós aqui. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Diga agora: é a nossa vez. Tem muita igreja pentecostal por aí, gente. Eu digo porque eu fiz viagem que não pode mais falar línguas estranhas. Bento, prega devagar, que depois da pandemia o povo está sensível. Evita falar Pentecoste, arrebatamento, porque o povo vai estar assustado. Mas eu louvo a Deus que os pentecostais de Baraúna, Mossoró, Natal, Fortaleza, Alagoas ainda falam. Aqui ainda pode, não pode? Se pode, deixa eu ouvir. Aqui ainda pode dar lugar, não pode? Então rasga em línguas estranhas. Adora, adora. Aqui tem uma igreja que ora. Adora. Concluindo, se você pode, fique de pé. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela aí, assim como eu estou com meu companheiro aqui. Olha no olho dele, na testa dele, na testa dela, e diga: não estou nem aí. Como você chegou no congresso? Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair orando mais. Vou sair mais cheio de que entrei. Vou sair pegando fogo. Diga: me faz um favor. Se a partir desse congresso tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu estava frio, que eu não orava mais, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, abraça ela. Pega, pega, pega.